Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. 23 de fevereiro de 2023, um ano de Amigos de Nosso Lar. Continuemos agora o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, na penúltima questão, no penúltimo item, melhor dizendo, penúltimo tema do primeiro capítulo, que vem tratar sobre os atributos da divindade. Questão número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não, ele ainda não tem capacidade para compreender isso, falta-lhe um sentido. Questão número 11. Quando será possível ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: ele compreenderá quando atingir a perfeição, através da sua evolução. Quando isso ocorrer, seu espírito, sua mente, não estará mais obscurecido pela matéria, e ele poderá ficar mais próximo de Deus. Então, ele o verá e o compreenderá. Comentário de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus, devido ao pequeno entendimento que possui de si mesmo e das coisas que o cercam. O homem confunde o Criador com a criatura e atribui a Deus as imperfeições da criatura. Porém, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento compreende melhor a essência das coisas. Então, a respeito de Deus, ele faz uma ideia mais justa e mais de acordo com a razão, embora sempre incompleta. Questão número 12. Já que o homem não consegue compreender a natureza íntima de Deus, ele pode ter ideia de algumas coisas e de suas perfeições? Sim. Resposta: sim. De algumas, à medida que o homem desenvolve a sua inteligência. Ele se eleva acima da matéria e compreende melhor as perfeições do Criador. Ele as entrevê pelo pensamento. Questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Resposta: do seu ponto de vista, sim, porque você acredita abranger tudo. Existem coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais a linguagem humana, limitada às suas ideias e sensações, não possui termos adequados para se expressar. A razão diz que Deus deve possuir todas essas perfeições em grau supremo, porque se uma lhe faltasse, ou não lhe fosse infinita, ele já não seria superior a tudo e, por consequência, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode estar sujeito às instabilidades e nem às imperfeições que a imaginação possa conceber. Comentário de Kardec. Deus é eterno, pois se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos à ideia do infinito e à eternidade. É imutável, pois se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, ou seja, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Se não fosse assim, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único, pois se houvesse outros deuses, não haveria uniformidade de objetivos nem uniformidade de poder na ordenação do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder ou soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Assim, não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas maiores como nas menores coisas, e essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Então aqui a espiritualidade, através destas questões que fala dos atributos da divindade, vem nos dizer que nós ainda não temos a consciência, a condição, a evolução espiritual que nos permita compreender
a natureza íntima de Deus. Por mais inteligentes, por mais avançados tecnologicamente, cientificamente, nós ainda não temos essa condição de compreender a natureza íntima de Deus. Nossa evolução vai a determinado ponto. Nós imaginamos, nós supomos e entendemos de uma forma. E isto vai muito além deste sentido, desta compreensão e desta forma. Quando ele pergunta, é possível compreender o mistério da divindade? Quando atingirmos a perfeição, ou seja, nós ainda como seres imperfeitos, não temos essa condição. Quando chegarmos à categoria de um espírito perfeito, nós teremos evoluído muito, teremos vencido o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso egoísmo, e compreenderemos o amor divino em sua essência mais pura, e dessa maneira teremos condições, sim, de compreender melhor estes mistérios da divindade, porque veremos e sentiremos verdadeiramente com todo o nosso espírito. Na questão 12, quando é perguntado a espiritualidade, já que o homem não consegue compreender a natureza íntima de Deus, ele pode ter ideia de algumas das suas perfeições? Nós temos ideia de algumas das suas perfeições. Nós vemos a natureza tão perfeita e não foi criada pelo homem. Nós mesmos, criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Através de certos detalhes que nós interagimos e agimos neste mundo, nós vemos essa perfeição que existe de Deus em todos os lugares e em todos os momentos. E eles encerram, através deste comentário de Kardec, quando na questão 13 é perguntado, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E mais uma vez eles reforçam. Do nosso ponto de vista, nós acreditamos e entendemos que sim, mas é muito mais do que isso. E se todas essas questões, que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, já são questões enormes para nós compreendermos, questões grandes e que necessitam de uma evolução muito grande, que dirá termos um avanço a mais do que isso, que requer também o nosso avanço espiritual, o nosso crescimento também intelectual, moral, em todos os sentidos, certo? Então, este foi o nosso estudo das questões 10 até a número 13, para tratarmos dos atributos da divindade. No próximo estudo, nós estaremos estudando a respeito do panteísmo, que compõe as questões 14, 15 e 16 de O Livro dos Espíritos, para daí finalizarmos o primeiro capítulo e depois entrarmos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Eu sou Débora Rabelo. Se você não assistiu ainda os estudos anteriores, convido você a estar buscando os vídeos anteriores e estar participando dos estudos aqui conosco. Um forte abraço, que os bons espíritos te guiem, Jesus te abençoe e até a próxima.